bem-vindos ao Noite Informativa, edição de sexta-feira. E a sexta-feira levamos até si as notícias e análise. Falando em análise, trouxemos o nosso convidado residente, António Frangules, para olharmos para alguns temas que dominaram a semana. Nesta edição de análise vamos falar sobre o relatório da Crowley, ainda lá mais adiante o reajuste no preço dos combustíveis, mas há pontos portanto, a serem colocados, há situações pontuais a serem colocadas. Muito boa noite, António Frangules. O que é que oferece-lhe nos dizer a esta altura como é que foi a semana? Noto o seu domínio, a sua inclinação para aspectos criminais, por isso mesmo prefiro que deixe ao seu critério quando se fala em aspectos criminais. Muito boa noite aos telespectadores da STV. Dizer que não poderia deixar escapar um aspecto prévio como este. E eu li aí há semanas, ou há meses, até foi há meses, vinha no jornal também, que tinha sido preso um cidadão advogado, e isso chamou-me a atenção. Até penso que cumpriu-se todo o formalismo para a prisão de um advogado. Foi-se até as buscas e tudo mais. A Ordem dos Advogados, e a Ordem dos Advogados, inclusivamente, indicou um advogado para acompanhar este processo, porque os advogados são protegidos até o nível da Constituição. Tudo bem. A mim o que me arrepia é, de repente, a Procuradoria-Geral, o Ministério Público, vem a terreiro e diz que soltou, e eu gostaria até de ler o que vem neste jornal Magazine Independente, não é? De 27/6, esta terça-feira mesmo, 27 de junho de 2017, na página 5. Portanto, os telespectadores podem anotar onde ir lá ver, e diz que é restituída a liberdade. Foi restituída a liberdade ao advogado que tinha sido detido a pedido da PGR, solto por ordens do Tribunal Judiciário da cidade. Sabor Catiara era acusado de envolvimento nos raptos, para além de ligação com o terrorismo. Portanto, Estado Islâmico. Mas agora vem, em juízo, tanto a polícia como o Ministério Público não conseguiram reunir provas sobre as acusações de seu envolvimento nos crimes de raptos, bem como do alegado envolvimento com o Estado Islâmico. O acusado ficou 90 dias. Portanto, ele foi até o máximo que preconiza o artigo 308, portanto, em princípio, deviam ser 34 dias, 40 contando com a acusação, mas aqui até se deu uma prorrogação para atingir 90 dias. Arrebentou-se, portanto, todas as escalas. Ora, vem ainda, à margem deste processo, a Procuradoria abriu um outro em que acusa o advogado de branqueamento de capitais, com fundamento no facto do mesmo ter na sua conta mais de 1 milhão de meticais. Se fosse o Frangules, ainda diria que sim, mas eu também posso pedir emprestado dinheiro a um agiota. Se o negócio que eu tenho que fazer é tão chorudo, eu posso ter 1 milhão na conta, pago logo a seguir, eu realizo e pago na conta, e vai para a minha conta, está lá 1 milhão, o que é que este indivíduo faz, onde é que arranjou 1 milhão, é suficiente para me prender por branqueamento de capitais e enriquecimento ilícito. 1 milhão numa praça como a nossa. Quer dizer, isto arrepia. Para além de que este indivíduo é advogado, e eu estou a falar, creio que pelo menos um advogado há de estar a ouvir-me. Quem não me está a ouvir, há de ouvir-me de outra maneira, mas a verdade é que a Ordem dos Advogados não deve deixar passar isto. Porque o nosso processo
Penal é claro. O artigo 291, que é a prisão fora do flagrante delito, é claro em relação às prisões. Primeiro, tem que ser um crime comprovado. O crime primeiro. Ok. Ok? E depois, fortes suspeitas da prática por parte deste indivíduo. E depois, vem mais os 3 requisitos que devem ditar a autorização de liberdade provisória. O receio de fuga. 2, o receio de que ele estando fora pode comprometer as investigações, obstruir as investigações, as provas. 3, o receio de que ele estando fora pode dar continuidade desses crimes. Mas quais? Que aqui, mais uma vez, nós temos aquele assunto que eu não gostaria de mexer o nome, porque parece que já está demais, mas lá está o problema. Okay. Nós temos que falar de um crime que está comprovado, mas se estiver comprovado, não teriam tirado por falta de prova. Não conseguiu reunir provas sobre a acusação do seu envolvimento nos crimes X. Portanto, não pode caber, em termos de lógica do conceito, que se tenha receio que ele dê continuidade de crimes que aqui aparece a dizer que não foi preciso. Então, dentro do artigo 291, ainda proíbe prender para investigar. Okay. E aqui mostra que prendeu-se para investigar. Quando diz que não conseguiu reunir provas, está a dizer que não havia fortes suspeitas da prática deste, e trata-se de um advogado. E aqui está o problema. Eu li isso no jornal, estou a ler agora a sua soltura. Onde é que está a presunção de inocência para este indivíduo? Onde é que está o direito à imagem? Mesmo que traga na primeira página, não é? Que ele foi solto por inexistência de provas e tudo mais. Não é isto que deixa de ter conspurcado a sua imagem. Ok. Não, quer dizer, a sua detenção criou impacto exato, na sua vida, no seu dia a dia. A honra, o seu nome, a dignidade. Sim. Quer dizer, nós temos que ter um bocadinho de consciência em relação a estes casos. Estou a falar do Ministério Público, ao nível da cidade, de certeza. Mas, à larga disto, né, se me permitir, e eu trabalhei na Nampula como diretor provincial durante 6 anos, de 86 a 92. Okay. Um colega meu mandou-me, porque até é um indivíduo que eu conheço a família, o grupo lá da ERJ, a prisão de um cidadão chamado Mohamed Rasul Rahim, moçambicano, agente econômico baseado em Nacala. Ora, este cidadão também foi preso quase que nas mesmas circunstâncias que este. Ok. Né? E passo a ler algumas passagens. Em causa estão os factos susceptíveis de integrarem a prática de crimes de branqueamento de capitais, enriquecimento ilícito e outros crimes de natureza tributária, quais sejam fraude fiscal, contrabando e descaminho, todos previstos e punidos nos termos da legislação criminal. Ora, o que acontece? A prisão foi efetuada ontem, dia 29 de junho, na cidade de Maputo, onde o mesmo alega residir atualmente. Neste momento, o arguido encontra-se em prisão preventiva e outras diligências estão sendo feitas com vista à formação do corpo de delito. E no fim, não é? Diz a Procuradoria Provincial da República, Nampula, reafirma o seu cometimento no combate cerrado ao branqueamento de capitais, em zelar pela observância da legalidade nos termos da Constituição da República e das demais leis, e apela a toda a sociedade a denunciar quaisquer tentativa de violação da lei, bem como os factos suspeitos de configurar ilícitos criminais. Ora, este linguajar é um linguajar sensacionalista. Okay.
Isto é mais para as reuniões de polícia-povo, ligação polícia-povo, ligação PGR-povo, né? Não é situações desta natureza. Comunicado número 2, PPR-N, 2017. Quer dizer, aqui eu estou a conjecturar. Ok. Vamos lá ver, fala ali em branqueamento de capitais, não sei, também não se trata de ter mais que 1 milhão na conta. Trata-se de uma comunidade própria de negócios. Hoje, 1 milhão de meticais não é nada. 2, 3, 5, 50, 100 milhões. Eu acredito que tenham determinados cidadãos que praticam negócios em Nampula. Até diz aí um agente econômico. Não me admira nada que amanhã saia um comunicado destes a vir dizer que não se conseguiram reunir provas. O acusado ficou 90 dias. Quer dizer, isto tende a arrepiar as autoridades que velam. E, sobretudo, quando se trata do fiscal da legalidade. Não se pode prender por ninharias. E eu não admiro que neste andar não se resolva o problema secular da enchente nas cadeias. Quando se prende por tudo e por nada. É um indivíduo que a gente conhece, até diz que é um agente econômico, é Nacal, não é? Este indivíduo. E de certeza que ele não vai fugir, deixar todo o seu investimento, porque lhe acusaram de ter sido encontrado ou com dinheiro mesmo a tentar sair. Não há nenhum problema que não se resolva. Nós já vimos aqui indivíduos que foram encontrados com $1 milhão no aeroporto, não é? Okay. E eu se perguntaram o que aconteceu com esses indivíduos. Não apareceram aí a serem condenados apenas, não sei quanto, até pode correr o risco de perder só aquele dinheiro e tudo mais. Mas prisão, eu não acredito. Então, eu quero mostrar a minha indignação, porque isto até certo ponto vai contra aquilo que se ensina nos bancos das faculdades. Que ações é que este cidadão ilibado, digamos, sim, deve levar no sentido de repor a sua honra, o seu bom nome, a sua imagem? O que é que ele deve Olha, fazer? Ele só vai aguardar um bocadinho e ver o desfecho deste assunto. Como advogado que é, não tenho dúvidas que no mínimo é ele primeiro, porque mesmo que faça isso não vai apagar a má imagem, o bom nome, e creio que ele até, a vocação dele é um advogado da área do civil. Portanto, indivíduos que procuram abrir contratos e litígios comerciais e por aí fora. Então, eu não estou a ver, não é? Os clientes dele continuarem a procurar por este indivíduo que já esteve preso porque suspeita-se. Porque muitas vezes, não é? Isto aqui faz uma opinião. Okay. A pessoa foi levada, sim senhora, porque não se conseguiu provar. Mas aí no fim há sempre uma pergunta: quem sabe? Eu não quero confusão. Eu vou lá para o escritório dele, ainda me confundem com indivíduos do Estado Islâmico, com indivíduos que vai procurar maneiras de branquear os capitais, branqueamento de capitais. Para já há sempre um outro crime por detrás do branqueamento de capitais. Ok. Então, sim, é muito complicado. Tá. E eu penso que as autoridades competentes não podem deixar de discutir estes casos desta natureza, e tirar digamos, uma instrução geral, né? Para as procuradorias. Tem que se evitar, porque isto aqui, a multiplicar-se, este caso, talvez por ser caso notável, é um comerciante, é um advogado, deste caso é um advogado da área do comércio, aquele outro é um agente econômico, é naquela. Mas quantos outros podem estar a acontecer com determinados anónimos? Não pode. Okay. Nós estamos a caminhar até para um processo, digamos, do tipo acusatório.
em que a marca é prender-se só com provas, né? Fortes, indícios, até são provas indiciárias. Nós vemos, por exemplo, o sistema português de um tempo para cá, creio eu, de 72 ou coisa parecida, em que temos a polícia judiciária com uma função, o inquérito. O inquérito é um verdadeiro processo, só que o inquérito tende a decorrer em liberdade. E depois de produzir um mínimo de indícios, um mínimo de provas, o que é que faz a polícia judiciária? Prendeu, entregou logo. E a partir daí começa a instrução, portanto, pelo juiz de instrução. Aí já tem-se muito mais segurança do que prender ainda para a fase de instrução preparatória, para busca de provas, etc, etc. Portanto, eu quero ver o novo processo penal, o que é que vai trazer, mas tem que trazer uma evolução. Senão, estamos a entrar naquilo que nós chamamos de um terrorismo jurídico. Ponto final. António Frangulo, vamos olhar para o tema primeiro da semana, e a questão que lhe coloco é: já leu parte do relatório da CROL? Já. Tá bem. O que é que tem a dizer? Não todo. Mas o essencial. O essencial. O essencial, e aliás um dos principais elementos é este... É o resumo das principais conclusões, o tal resumo executivo. Sim, o resumo executivo e esta falta de provas, este desaparecimento, este sumiço dos 500 milhões de dólares que se aventa que tenham sido direcionados ao Ministério da Defesa, foi um assunto que dominou praticamente a semana. O que é que tem a dizer em volta deste... Bom, eu queria dizer, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a CROL. Sim. Ao contrário de muitas suspeitas, eu mesmo, inclusivamente, em função do que estava a acontecer, o adiamento por mais 3 meses, ou lá o que foi, pronto, começou a criar uma certa penumbra. Já esteve cético. Lembro-me que em alguns momentos já esteve cético quanto a conclusão. Sim, estive cético, embora conhecendo até o quilate, a reputação da CROL. Havia sempre um meio termo, não vai deixar em mãos alheias, mas nunca se sabe. É muito dinheiro e o dinheiro faz tudo. E nós estamos a ver na nossa praça o que é que o dinheiro está a fazer. Então, eu queria parabenizar. Por quê? Porque ele, no meio de toda a dificuldade que encarou, que inclusivamente a CROL, né, a auditoria, chama desafios, para não chamar obstáculos. Exatamente, chama desafios. Eu acho que até é um problema de tradução. Né? E até, por exemplo, falando dos 500 milhões, perante o mar de dificuldade que encontrou, ele diz os 500 milhões não foram auditados. Deve-se compreender isto, não é? Na circunstância do que aconteceu com ela, a CROL. Portanto, para dizer que mesmo assim produziu um instrumento bastante para, em condições de normalidade, em condições de um Ministério Público que se preze, em condições de um Ministério Público sem aquelas amarras todas que nós conhecemos, as amarras políticas, as amarras hierárquicas, nós sabemos que tende a obedecer a uma determinada instrução, não é? Daí que muitas queixas que a CROL tem, elas são da responsabilidade do Ministério Público. Porque se este relatório foi no âmbito da instrução preparatória, ora, o patrono da instrução preparatória, pela Constituição, é o Ministério Público. E, na eventualidade, durante a sua atividade de
auditoria, não é? Sim. Ao dizer que, olha, eu estou a chamar fulano de tal, não está a comparecer. Quem devia acionar o mecanismo é o Ministério Público. Okay. Notificar aquele indivíduo, não a comparecer, enviar o mandado de notificação, não comparecer, pedir ao tribunal, através do juiz da instrução criminal, um mandado de captura para efeitos da audição. Existe. Próxima vez, se pegarmos isto ou em jeito de questão prévia, o indivíduo até vai mostrar onde a lei diz que ele pode ser, qualquer que seja, preso só para responder em tribunal. Neste caso seria, portanto, responder nos autos de instrução preparatória. Finda a audição, ele é restituído à liberdade. Okay. Mas ser ouvido sob prisão. Portanto, existem mecanismos. Ora, o que acontece é que em nenhum momento o relatório da CROL diz que foi possível ouvir o fulano porque o Ministério Público apareceu em momento oportuno como verdadeiro sujeito nesta auditoria. Okay. Não aparece. Pelo contrário, a CROL diz que não teve, portanto, um apoio de todas as entidades, não é? E autoridades moçambicanos sob a alegação do princípio da confidencialidade, sob o argumento, não vou dizer o princípio, porque não se sabe se aplica verdadeiramente o princípio, mas da segurança do Estado, do segredo, do segredo do Estado. Quer dizer, a verdade é que a CROL teve obstáculos de toda a natureza, daí que se entende o próprio adiamento. Okay. E ele explica que teve que recorrer, porque ele não conseguia, nos membros do governo, em todos aqueles que estão ainda envolvidos na contratação destas dívidas, todas as pessoas, para entrega de documentação, quer dizer, teve todas as dificuldades, até em alguns bancos. Okay. Ele solicitou e alguns bancos não deram a documentação necessária. E ele diz, né, a principal dificuldade que ele enfrentou foi exatamente a falta de documentação disponibilizada pelas empresas, essas 3 empresas. Gastou muito tempo a solicitar e a manter contactos com os representantes das empresas para obter a documentação e informação, ou demoraram a chegar. Em último caso, estavam incompleta essa documentação. Okay. E ele diz que estas conclusões devem ser entendidas neste contexto. Quer dizer, em outras palavras, as pessoas e as entidades que deviam, por lei, colaborar, pura e simplesmente se recusaram. E o Ministério Público, neste espetáculo todo, apareceu como um mero espectador. Quer dizer, não lembra ao diabo. O projeto criminoso é gerido por pessoas, pelas instituições, pelas entidades, a seu belo prazer. Né? Okay. Ponto e final. Não há qualquer intervenção, não há qualquer colaboração. Ele diz que a CROL solicitou repetidamente ao senhor A
que fornecesse todas as informações que permitissem uma compreensão cabal dos gastos. E a resposta foi que as informações solicitadas eram confidenciais e por isso não estavam disponíveis. Encontramos isso na página 11 do relatório, penúltimo parágrafo, não é aqueles parágrafos. Para produzir este relatório, a Kroll teve que recorrer aos bancos contratados, Swiss Credit e VTB Capital. Relativamente aos empréstimos, a Pre-Invest, exato, do grupo. Okay. Mas a Pre-Invest é quem esteve envolvido em todo o processo, não é? Mas relativamente aos empréstimos se fosse o pivô exatamente da Ematum, Proíndico, chamado. Para perceber os contratos de fornecimento, bem como recorrer a outros departamentos do governo e de terceiros, nunca respeita a diversa documentação de relevo. Okay. Porque por parte de quem devia, não obteve nada. Então, era isto que eu queria dizer, em princípio, para se poder perceber, não é? Que as dificuldades foram tão imensas, né? Mesmo assim, a Kroll conseguiu produzir algum relatório. E podemos pegar, a título de exemplo, para ver a questão dos 500 milhões, o que aconteceu, o que não aconteceu, mas a verdade é uma. A Kroll produziu, não é, um relatório que, inclusivamente, já está a produzir efeitos. Okay. Nós vimos, por exemplo, o comentário dos Estados Unidos, sim, né? Sim. O comentário dos Estados Unidos diz que a auditoria independente é um passo importante no sentido da restauração da confiança dos investidores e doadores. Okay. Mas que, no entanto, ainda vai se negociar. Vai mandar de 10 a 19, se não me engano, uma equipe para vir discutir esta questão do relatório. E há quem pensa que vai se discutir agora a questão da retoma, portanto, da macroeconomia. Sim, com esta mas do FMI, okay. O FMI parece que é muito peremptório e claro em relação a isso. Só depois do resultado das investigações por parte da Procuradoria. Quero saber quais os resultados. Ok? Tá. Antônio Franco, eu só vou chamar um curto intervalo. Voltamos dentro de instantes. Vai ser nesta Câmara. Vamos a um curto intervalo. Voltamos já para continuarmos com a análise e fazermos correr a informação. Até já. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura. Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui. Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo tanto pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos.
Elias, falamos a partir da Matola. Boa noite. Boa noite, boa noite. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Análise e informação em noite de sexta-feira. Importa referir que o nosso habitual convidado a sexta-feira é António Frangulhos. Que impacto, na verdade, com todos estes elementos? Assistimos ao longo da semana a vários pronunciamentos, até do Centro de Integridade Pública, a dizer que há vários elementos para levar a cabo uma ação contra os visados. Que desfecho, na verdade? Acha que a Procuradoria tem forças suficientes para, depois de publicado este relatório, levar a cabo todo o processo? Bom, o que eu devo dizer é que formalmente o Ministério Público tem essa força. Okay. Mas, no fundo, aquilo que podemos dizer materialmente não me parece ter. Neste caso concreto, nós podemos dizer peremptoriamente que o elo fraco nesta cadeia, né, dos órgãos formais da administração da justiça parece exatamente o Ministério Público. E se pudesse me desmentir, todo o povo ficaria satisfeito. A verdade é que, por aquilo que são, inclusivamente, as lamentações, as inquietações da própria Kroll, né, já nos mostrou, e não estou a ver, não é, que seja de outro modo conduzido este processo. Porque a auditoria faz parte da instrução preparatória. É uma perícia que se faz. E na perícia, não é? Se nós formos a compulsar o Código do Processo Penal, nós encontramos a presença dos peritos, não é? Acompanhados, cortejados pela parte das autoridades, não é? Do próprio processo dos sujeitos. O caso do tribunal, se o processo está na fase da instrução contraditória, o caso do Ministério Público, se está na fase da instrução preparatória, o Ministério Público está lá. Então, quer dizer, há uma necessidade de se fazer, por exemplo, uma autópsia, porque se presume que a pessoa morreu de morte violenta, eventualmente envenenada, e, entretanto, alegando qualquer coisa, ou porque a religião, ou porque a nossa tradição não deixa fazer autópsia. Quem é que tem que agir aí? É o médico. Tem poder bastante para compulsivamente obrigar aquela pessoa a aceitar que o seu ente seja autopsiado? Quem é que tem esse poder? É a autoridade da justiça, claro. A autoridade judiciária, onde, se estivermos na instrução preparatória, é o Ministério Público. Se estivermos na instrução contraditória, é o próprio juiz. Nessa altura já é o próprio judicial, não é o poder judicial. Ora, nós encontramos aqui uma série de inquietações das dificuldades que o relatório chama desafios, mas que não há em parênteses ou fora de parênteses a mostrar qual foi a ação do Ministério Público. Quer dizer, na ausência da Kroll é que vai agir. O que era interessante era que coagisse os que estavam a resistir na busca da prova. Os que estavam a obstaculizar a produção da prova. De modo que a Kroll, através da perícia, pudesse trazer a prova no
o relatório. Este relatório é resultado de uma perícia. Mas, se entretanto o Ministério Público se manteve completamente a leste das coisas, vai ser quando sozinho o Ministério Público, com todas estas amarras que a gente conhece, eu acho que não estou sozinho nesta dúvida. Eu tenho sérias dúvidas. E oxalá que esta dúvida seja rebatida pelo Ministério Público e da melhor maneira. Afastar esta dúvida significa tomar aquela posição que devia tomar, que até por lei, não é, está coberto o Ministério Público para poder tomar essas medidas. Desde o aprofundar as investigações, mas seria melhor, porque melhor, quer dizer, aqui está um problema, melhor do que ninguém era a Kroll. Nós vimos até quanto é que custou a auditoria à Suécia. 4.700.000 é muito dinheiro. E merecia este dinheiro ter sido valorizado, honrado, com um relatório muito mais completo. E a própria Kroll diz que não conseguiu completar porque teve estas dificuldades. Quer dizer, nessas dificuldades, onde a Kroll coloca os membros do governo que participaram nas garantias destes contratos de empréstimo, coloca os diversos singulares, mas que estão também envolvidos nestas dívidas ocultas, que já não são ocultas, não é? E outras entidades, não é? Participaram. E o que acontece é que, nem sei se devo dizer de uma maneira indireta, eu acho que a ação do Ministério Público até é também direta, porque está exatamente por omissão, né? Okay. A fazer o mesmo que estes estavam a dizer, não é possível, o segredo disto, não é possível pelo princípio de confidencialidade, não é possível aqui, quer dizer, o Ministério Público fez o mesmo por omissão. Até quando vamos para a religião, o pecado não é só atos e omissões, quer dizer, nós encontramos também o crime em alguns casos onde as omissões até são punidas, mas o crime em si comete-se também por omissão. E neste caso concreto, o Ministério Público participou. Ok. Participou. Tá. Vamos olhar para o próximo tema, que é o reajuste dos preços dos combustíveis, com destaque para a descida do gás. Aliás, diga-se de passagem, uma descida drástica, quase que pela metade, em contramão a subida da gasolina, em quase 4 meticais. Como é que olha para este movimento de preços de combustíveis? Bom, eu não quero discutir os números, as matemáticas, né? É verdade que agora o preço do diesel ou gasóleo baixou, subiu o de petróleo de iluminação e o petróleo e a gasolina, e também baixou o gás da cozinha, normal, gás doméstico, como só ia dizer, da cozinha ou doméstico. Mas experiência pessoal já existia em que a gasolina era mais cara no tempo da outra. Okay. O gasóleo era barato e pagava tanto um imposto de gasóleo. Os carros que andavam a gasóleo pagavam um imposto porque o gasóleo era mais barato. Agora, como é que a coisa se desmultiplicava? Não sei, quero imaginar que haveria uma digamos, subvenção, um subsídio para os transportes públicos. Não me lembro a ver se no público naquela altura, se calhar
os carros que transportavam mercadorias, alguma coisa para poder, digamos, evitar que o produto transportado a ir para servir, portanto, a população fosse mais caro. Okay. Mas, entretanto, todos os outros estavam sujeitos, não é, a um subsídio, digamos, do gasóleo. O que é que acontece agora? Acontece que, para evitar, não é outra coisa, é um medo, né? E eu já vi isso noutros momentos, com medo do levantamento das populações. E as populações, a pouco e pouco, estão a ganhar consciência. Qualquer coisinha, estão-se a levantar. Okay. Vimos na Malanga, vimos mais atrás, aqueles foram mandados, sei lá, para aquela zona lá perto de PC, ou coisa parecida. Eles já se levantam hoje, as populações. E isto aqui vai crescendo à medida que as condições de vida vão se deteriorando, vão se degenerando, a consciência, a dificuldade de ensino, a consciência vai crescendo. E será com essas mesmas dificuldades que a consciência vai crescendo. Então, o governo tem medo exatamente destes levantamentos. O que é que acontece? O que eu quero dizer e criticar um jogo ao mesmo de cintura, tempo, parte do... Não é o jogo de cintura. Subsidie, sim senhor, sim, aos transportes coletivos e até públicos, porque também trata-se de transportar até os que menos têm. Uhum. Mas é que no meio disto tudo, todo aquele e qualquer que seja que tenha carro a gasóleo está beneficiado, em prejuízo dos que, coitados, andam com carros a gasolina. Existe Mercedes a gasóleo, não sei se sabe. Sim. Toyotas, então, muitos. Toyotas Turismo e outras carrinhas, não é? De uso, digamos, pessoal, para transporte de mercadorias, não sei o quê, que usa gasóleo. Sim. Então, estão beneficiados. Mas não fazem o transporte semipúblico, ou público, desculpe, fazem o transporte privado. E, entretanto, os outros que utilizam carros a gasolina, nem me consta, por exemplo, os táxis terem subsídio. Não sei se tem. Onde a gasolina, inclusivamente, é mais cara. Aqueles Toyotas que usam o amarelo e verde, não acredito que todos sejam, portanto, tanto a gasóleo. Ora, aqui quer-me parecer que as coisas não estão muito bem, não é? Equacionadas. Há sempre um prejudicado a favor de e um beneficiado em detrimento de. Portanto, nós se formos a ver, isto não é diferente do que nós assistimos há pouco, acho que também começa a vigorar a partir do dia 1 a questão da portagem. Sim, é já amanhã. Os semipúblicos, não sei o que mais, não pagam. O gasóleo está barato, mas a gasolina subiu astronomicamente. Quer dizer, há aqui uma certa discrepância, para não chamar de discriminação só, que não me parece que trouxe uma justiça. Okay. Falta ainda consciência por parte desses prejudicados. Porque, vamos lá, se fosse em outros quadrantes que a gente costuma ver, há um dia de indignação. Param em frente à portagem, se for indignação contra a subida da portagem, e começam as buzinadelas e não deixam entrar ninguém, hora de trás para frente e de frente para trás. Os táxis também podem fazer. Um dia vão fazer, quer dizer, até o dia que a saia apertar. Eu penso que, como dizia Santo Agostinho, né? Há sempre um direito, quando a gente já não vê recurso terreno, não é? Há um direito de apelar ao céu. Okay. Quer dizer, apelar ao céu ao Deus dará. E nessa altura, tudo é viável fazer. Então,
O meu comentário é mais ou menos isto em relação a este sobe e desce do combustível, que tem uma dose política, que não é mais do que até um medo, não é, das próprias populações. Eu lembro-me que já houve uma vez que se falou em subir a portagem, mas houve umas ameaças e não se aumentou mais e fez um jogo de cintura um bom tempo, creio eu, que o aumento a seguir foi o de 25, depois do 25, não sei quantos anos é que estão a correr, agora é que vem este de mais só 5 meticais, 30, porque aqui o grande medo que o governo do dia tem é exatamente dos transportes e dos transportados. E digamos até em relação a isto, eu queria, por exemplo, dizer o My Love, que é transportador. Tem o subsídio, porque o carro dele é a gasóleo, está também subsidiado, subvenciado, e por outro lado, não tem aquelas imposições todas, licença, não sei o quê, porque eu lembro que foi uma decisão política por causa destas dificuldades. Então, quem tiver uma carrinha aberta para no aglomerado pode muito bem transportar e não precisa de licença, e até agora não está-se a conseguir dizer, bom, já expirou este prazo, este direito que vocês tinham. Os tipos continuam até, digamos, deve ser um negócio rentável, porque outros são aqueles que têm direito a levar o carro da empresa para casa, para no aglomerado, e assim estão aí a subir 7 meticais por cada um deles. Quero dizer, há sempre que eu dizia, que beneficia em detrimento de, e há sempre um prejudicado a favor de um outro beneficiado. Portanto, acha este reajuste algo situacional ou alguma conjuntura económica que o país está a atravessar? Não. Não me parece, porque se fosse questão da conjuntura económica, as contas deviam ser feitas de outra maneira. Exatamente. Da economia do país também, mas continua a haver um prejudicado injustamente. O indivíduo, o utente do carro a gasolina. Quer dizer, continua a haver uma questão, digamos, política de permeio. Então, os que usam carro a gasolina estão completamente prejudicados. Por quê? Porque esta subvenção, este subsídio que se está a dar, quem está a pagar é o carro a gasolina. Ok. António Frangulhos, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Seguramente que sexta-feira voltaremos com mais temas a serem analisados. Vamos a esta altura olhar para as notícias. O presidente da Renamo